gente tinha o Repolho, né? Ele era um gandula, era um ajudante de vestiário, ele fazia quase tudo ali, né? E tinha o Peixe Gato, né? Que era o nosso mordomo da época, molecão também, mas muito experiente, porque já vinha muito tempo no clube, né? E esse garoto ajudava ele. Lembro, fui eu que trouxe ele, pô. Ele era meu amigo. Dia todo lá no campo, era um pentelho, sabe? Um loirinho de cabelo enrolado, rapaz. A gente pegava no pé, sabe? Ele chorava, ele ria com a gente, era um moleque divertido. Na época, a gente precisava ganhar o jogo ou empatar. Aí eu liguei na casa dele, não tava. A mãe dele falou assim, ó, o Rodolfo vai chegar, o Repolho. Vai chegar só de madrugada, ele só chega de madrugada. Agora, se você quiser esperar ele, eu falei, não, manda ele lá na minha casa. Aí ele chegou na minha casa, era 6 horas da manhã, bêbado. E nesse jogo aí, contra o Taubaté, cara, um jogo bastante importante. E nós num jogo, casa cheia mesmo, lotado, aquele barrancão lá atrás do gol, mas cheio de gente, né? Eu falei, puta, Repolho, vou precisar de você hoje, meu. Você vai me dar, ó, você vai me deixar na mão. Ele falou, o que tem que fazer? Eu falei, ó, você vai ficar atrás do goleiro dos caras. Se a bola entrar, você tira. Você tira porque senão vai complicar a gente. Aí ele falou, não, tá bom, se for pra fazer isso daí é mamão com açúcar. Eu falei, então tá bom. Aí foi. Aí coloquei ele atrás daquele gol lá. Naquela época ali, ó, lá era só mato. Você lembra, né? Puseram ele como gandula lá no campo e ele tá ali atrás do gol, jogando as bolas e tal. Aí ele pegou, ficou atrás da trave, segurando na trave assim, porque ele tava bêbado. Em um determinado momento do jogo, a gente, dentro de campo, né, combinou fazer uma linha de impedimento e paramos, né, quase na intermediária, sabe? Da intermediária para o meio campo. Nós fizemos a linha de impedimento e o rapaz, e tinha uns dois já em condições de impedimento, mas o Lira, que era o lateral esquerdo, ele saiu de trás e furou a nossa zaga e a bola caiu no pé dele, ali na entrada da área grande. Aí ele ficou na frente do Marco foi driblado, né? A hora que ele chutou pro gol, só tocou porque não tinha mais o que fazer, o gol livre, né? E virou e já saiu para comemorar, correndo. Aí o Lira pegou a bola aqui, lateral esquerdo. Fintou 1, 2, 3, aí fintou nosso goleiro, tocou e virou, foi comemorar. De repente, cara, o Repolho tá do lado ali da trave, cara, ele entra dentro de campo e chuta essa bola. E tira do gol, da entrada do gol. Aí entrou o Repolho bêbado, chutou a bola lá pro mato, lá daquele lado onde tá escrito Mega, lá, chutou pra lá, abriu o portão aqui e subiu correndo, de raivã. Você lembra disso daí? Aí o cara olhou assim pra trás, né, meu? Estranhou, né? Falou, caramba, né, meu? Aí todo mundo foi pra cima do juiz, não sabe se correr atrás do juiz ou se ir atrás do gandula, né? Porque ele também ficou desesperado e os caras, corre, some que os caras vão te pegar, né? Aí o banco levantou, já saiu correndo ali na lateral para ir em cima dele. Aí ele pegou o rumo daquele morro e subiu correndo, sumiu. Desapareceu e depois você viu ele quase no final do jogo lá em cima de bracinho cruzado, encostado na pilastra. Nesse dia, a polícia queria prender ele ficou sentado lá em cima, lá olhando lá. Aí foi aquele tumulto, o juiz não podia dar o gol, porque ele não faz parte do jogo, né? É neutro, né? Bateu nele e não foi gol, mas só sei que foi uma confusão danada. Acabou o jogo, foi 1-1 o jogo, a gente não caiu. Ele foi escolhido o melhor jogador em campo. Uma passagem muito engraçada foi quando a gente foi jogar contra o Derac. A gente tinha empatado em casa e precisava ganhar. Aí nós fomos jogar contra o Derac, aí chegou na hora do almoço, paramos na pista, aí o seu Avelino falou, ó, pode comer todo mundo rodízio. E eu que fui o mentor disso, né? Porque eu, como preparador físico, a gente faz tudo, né? É nutricionista, preparador físico, a gente orienta, tal, come isso, não come aquilo, é a obrigação da gente. Muito espantou. Comida de atleta naquela época era purê, salada de tomate e um bife, e arroz branco só. E até eu brinco com meus filhos, eu falo, acho que eu comi uns 4 caminhões de tomate, porque não é possível comer tanto tomate. E o João Avelino, com aquele estilo dele, foi treinador auxiliar no Flamengo, tal, sei lá, ele já... Aí eu cheguei pro pessoal,
nós íamos num restaurante, nós queríamos um restaurante que comia mais simples, mais leve, porque fomos jogar em Itapetininga. Aí falamos para o João Avelino, seu João, eu falei, nós precisamos dar uma comidinha leve, o pessoal está calor, né? O pessoal vai correr. Professor, o senhor trabalhou com o Zico? Eu falei, não, ainda não. Júnior, também não. Você acha que você vai falar para o Zico Júnior comer pirezinho de batata, tomatinho sem semente, não sei o que tem? Ah, churrasco se pôr. Falei, mas ô João, tá muito, os caras comem demais. Não, deixa comer a churrascaria. Todo mundo olhou para a cara do outro espantado. Rodízio, nós vamos jogar. Tomamos 5 do Derac, os caras não andavam em campo. Aí ele pegou e falou, vou mandar todo mundo embora, o pessoal vai mandar o senhor embora. Aí naquela época foi terrível. Aí ele brincando com o Zé Roberto, todo mundo cabeça baixa. Eu falei, mas os caras, jogador de futebol, pelo amor de Deus, foi que quanto da... Aí são histórias que você lembrou bem, né? 1982. O Agenor teve aqui, eu não sei se ele falou, ele contou a história do boizinho dele? Ele não contou, tá vendo como que ele é? O cara, ele é falador, conversador, mas o filho da mãe não falou isso. Então, no ano que ele veio pra cá, porque o pessoal já conhecia o Agenor e tal, e ele, puta, aquilo era uma palhaçada o dia inteiro. Você ia treinar, era no vestiário, dia de jogo, puta, o cara aprontava com todo mundo. Aí, o que aconteceu? Ele pegou pra nós e falou assim, é o seguinte... Pessoal, a turma lá falou, pessoal, ganhei um boizinho aí, nós vamos rifar para arrecadar dinheiro para nós aqui, para dividir com a turma no final do ano, ou fazer alguma coisa, né? E naquela época, como a gente treina, os treinamentos físicos nossos não eram aqueles treinamentos específicos que nem tem hoje, em academias, né? Dentro de campo específico. A gente subia e descia arquibancada com o Fred era doidão, né? O professor Fred judiava da gente, Flavinho Trevisan também. E os treinos deles era forte, gostava de, sabe, tensão, coisa forte. Aí a gente fazia umas caminhadas que saía do Rio Brancão e ia até Santa Bárbara, lá um pouco antes do gramadão lá, do cemitério lá, né? E a gente ia correndo, cara, na rua. Puta, tênis não era nem específico para corrida, aqueles tênis baixinhos, né? E a gente ia, porque tinha que fazer, tinha que treinar. E a gente corria, fazia essas caminhadas longas. E até ele falou, ó, na próxima caminhada que tiver, o Agenor falou, nós vamos conhecer o boizinho meu, né? O boizinho lá que nós vamos rifar. E se der, nós vamos trazer ele. Eu falei, mas como vai trazer? Vai levar um caminhão? E nós vamos vir correndo atrás do caminhão? Não, a gente dá um jeito. Chegamos lá num pastinho, olhamos pro boi, cara, o boi não tinha 1 metro de altura. Nós chamamos até de boi tucura, cara. O boi era anão, cara. Eu falei, mas Deus do céu, quem vai querer ganhar um boi desse, cara? E era velhinho já o boi. Barrigudão, sabe? Pô, todo esquisito. Eu falei, gente, você vai rifar isso, os caras vão bater em nós, gente. Aí ele falou, vamos levar embora? Aí o professor Félix falou, não, como levar embora? Não, a gente vai tocando o boi e vai correndo atrás. E não é que ele fez isso, cara. Ele tirou o boi do pasto, nós trouxemos o boi até o Rio Brancão, correndo, no meio da rua, da avenida, o time inteiro correndo e o boizinho no meio. Falei, mãe, que vergonha. Os caras punham a camisa, tiravam a camisa e eu enrolava na cabeça, no rosto, para ninguém ver a cara da gente. E fez a gente trazer esse boi até o Rio Brancão, rifou. Não sei o que deu, de quem foi o ganhador, mas só sei que foi ó, coisa de cinema, cara. Falei, não existe, cara, um time profissional correndo atrás de boi no meio da rua. Quando eu cheguei para fazer o teste aqui no Rio Branco, marcaram, né, para uma segunda-feira, 2 horas da tarde. Eu cheguei 11h30, 15 para meio-dia, estava já no estádio. Era até o Ricardo Camargo, que era o coordenador lá, e tem que passar lá. Passei lá, fiz a ficha. Antigamente não tinha aquele asfalto ali, só tinha descendo para entrar pelos ônibus ali atrás, né, onde os ônibus entram. E eu fiquei debaixo de uma árvore ali, essa árvore não tem mais hoje. Eu fiquei debaixo de uma árvore, sentado em cima de uma pedra, esperando dar 2 horas para mim poder treinar com a mochila nas costas. Chegando no vestiário, era treino físico. Eu não sabia o que era treino físico. Treino físico, para mim era chuteira. Minha bolsa estava chuteira, meu meião, um short, eu não sabia, né? E nisso aí, tinha acabado de ganhar o tênis. Saindo da Bahia, minha mãe comprou o tênis parcelado
E eu com tênis novo e todo mundo colocando tênis, e eu vou ter que colocar meu tênis novo que minha mãe comprou, cara, eu vou colocar aqui para correr nesse campo. E acabei colocando tênis novo da minha mãe, que tinha me dado, estava pagando ainda, para poder fazer físico, que eu não sabia nem o que era físico, na verdade. Então é uma história que me marca muito, porque a minha mãe, dentro do pouco ou do muito, ela sempre procurou dar as condições de vida para mim, que era estudo, que era uma chuteira, às vezes, hoje, eu costumo falar para minha esposa e pretendo ensinar para minhas filhas, que hoje é um absurdo e nós ainda reclamamos, mas antigamente eu comprava chuteira na feira, no meio da feira mesmo, pendurada, e hoje, graças a Deus, tem uma condiçãozinha melhor. Mas eu nunca esqueço de sair, porque esse aí é o suor da minha mãe que ela deixava. Me deu um tênis, uma chuteira parcelada, para mim vir para São Paulo tentar fazer alguma coisa no meio do futebol, que era um sonho meu. Estragou muito o tênis ou não? Estragou não, era um tênis na moda antigamente, era um tênis que não tinha cadastro, eu chorava por aquele tênis. Minha mãe me deu assim mesmo e só ela mesmo. Antes tinha um clube no Rio Branco, né? A gente tinha o clube do futebol, mas tinha um clube que tinha discoteca de domingo à noite. Eu me lembro quando a gente jogava de domingo, e aí sempre tinha essa discoteca e a gente descia numa galera muito grande, pegava o ônibus e muitas vezes a gente perdia o ônibus e tínhamos que sair aqui do centro até lá em cima a pé. E uma galera muito grande, muitos moleques e risadas e tudo isso. E onde a gente passava, tipo, meia-noite e meia, 1h da manhã, subindo, andando, onde a gente passava, começavam a acender as luzes das casas. O pessoal acha que pensava, nossa, estão querendo roubar minha casa, com essa gritaria, ou é briga, ou esse... Porque era aquele monte de gente, tipo, 20, 30 jogadores andando no meio da rua, mas ninguém sabia que eram jogadores. Para chegar no alojamento e descansar, porque no outro dia tinha treino. Muitas vezes perdíamos o ônibus e tínhamos que subir andando. Eu acho que a passagem assim, mais engraçada que eu tive aqui no Rio Branco foi logo quando eu cheguei aqui, né? A gente dormia ali na parte de baixo ali da arquibancada, né? E chegou eu e o Marcelo Venendo, o Cristiano e o Valdo. Chegamos nós 4, acho. E tinha um cara que trabalhava lá que chamava Bilala. E esse cara, ele era roupeiro, acho que era do juvenil, dos juniores. E esse cara, o Marcelo falou que abaixava o espírito nele, uma coisa assim. E a gente já ficou com medo do cara, né? E aí esse cara falou assim, hoje eu vou dormir com vocês aí. Falei, nossa, olhamos, falei, tá bom. Aí apagamos as luzes assim, o cara colocou a cama dele assim e tal. Aí se escutava de noite, assim, o barulho da cama. Falei, o que está acontecendo? Na hora que eu acendi a luz, todo mundo com a cama tudo aqui, e o cara sozinho lá. E acho que foi a história mais assim, que é engraçada, assim, que eu passei no Rio Branco. Com 16 anos, eu fui para Oswaldo Cruz. Essa idade eu não recebia salário nenhum, essa idade aqui no Rio Branco. Não pagava que nem paga hoje, né? Os meninos ganham um bom salário hoje, os meninos de 16 anos. E naquela época não ganhava nada. E a minha mãe falava assim, ou você vai jogar bola, você vai trabalhar, né? Minha mãe era muito pobre, meu pai e tal. E a família humilde ali, muito pobre, cara. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar para ajudar minha mãe. Aí tinha tecelagem aqui americana, de limpar canudo. Aí uma amiga minha arrumou para mim, eu fui limpar canudo com 15 para 16 anos. Aí meu irmão estava jogando, que meu irmão tem um ano ele é mais velho que eu, 1 ano. Ele estava jogando lá em Oswaldo Cruz. Aí meu irmão fez convite para mim. Falou assim, tem o treinador aqui falou assim, tá precisando de um atacante. Minha mãe era brava, rapaz. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu acho que o negócio meu é jogar bola, eu vou sair desse emprego aqui, surgiu uma oportunidade para mim. E o meu sonho é ser jogador de futebol, falei para ela, meu sonho é ser jogador de futebol. Aí ela pegou e falou assim,
Então você ou vai jogar bola, mas você não quer gasto aqui em casa. Eu falei, mãe, meu sonho é jogar bola. Eu tô indo embora, não vou dar gasto pra senhora, porque lá ia dar alojamento, né? Lá ia dar alojamento, ia dar alimentação, pelo menos não ia dar gasto pra minha mãe. Mas só que como o meu passe era do Rio Branco, eu tive que inverter o nome. Porque passou, meu nome era Natanael dos Santos Macedo. Mas só que quando entrou a ficha, ela não passou, porque eu estava registrado no Rio Branco. Aí eu peguei e inverti o nome. Aí eu coloquei Natanael Macedo dos Santos. Falei, se dá certo, né? Aí deu certo, entendeu? Aí passou, na Feira da Nova passou. Até hoje, não falei isso aí pra ninguém. Vocês estão sabendo isso aqui hoje, é a primeira vez que eu tô falando isso. Aí passou, entendeu? Deu certo. Aí eu peguei e disputei o campeonato pelo Oswaldo Cruz. Aí eu fui campeão lá. Da categoria de base lá eu fui campeão. Nós jogamos com o time do Osasco, de São Paulo. Então aí tinha um empresário lá. Aí acabou que o empresário era de São Paulo, Lapão. Ele veio com o time de São Paulo para assistir o jogo. Aí ele viu jogar, acabou o jogo, ele já veio em mim, né? Ele falou, nossa, você é muito bom jogador. Nossa, você não pode ficar nesse clube aqui não, vou levar você pro Noroeste de Bauru. Aí eu falei, beleza, né, tal. Pra mim, né, eu tava evoluindo, né? Eu falei, eu quero evoluir mesmo, né? Meu sonho era evoluir, né? Chegar num lugar maior. E o Noroeste era a primeira divisão do Paulista. Aí eu fiquei no Noroeste de Bauru, mas só que o meu passe era do Rio Branco. Porque não tinha a lei do passe naquela época. E eu tava jogando com o nome invertido, entendeu? E ninguém sabia, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fui pra base do Noroeste, aí eu comecei a destacar na base do Noroeste. Aí eu me lembro que eu fiz um jogo, um coletivo contra o profissional, e era o Zé Duarte o treinador. Aí o Zé Rubens, que era o meu treinador da bola, falou assim, ó, você vai treinar com o profissional hoje, né? Aí eu falei, tá bom, né, eu vou treinar com o profissional hoje e tal. Aí eu fui treinar com o profissional, o coletivo, né? Eu subi para treinar com o profissional. Acabou o coletivo, né? Eu peguei, treinei o coletivo e fui pra base, né? Que eu era da base, fui pro vestiário. Aí daqui a pouco chegou meus amigos lá, né? Falei, Macedo, falei, não era nem Macedo ainda, né? Não era nem Macedo, era Nata, eles chamavam eu de Nata, meus amigos. Nossa, Nata, você não acredita, cara. Eu falei, o que aconteceu? Você foi convocado profissional, rapaz, você vai pro banco do profissional. Aí eu fui lá ver, eu tava convocado profissional. Aí eu vim jogar aqui contra o Internacional de Limeira. Aí eu convidei meu pai, minha mãe para vir assistir o jogo. Falei, mãe, eu vou jogar em Limeira. Aí a mídia, né, já começou a falar. Nossa, tem um menino que é de Americana, tal, que tá surgindo futebol aí e tal. Aí o Rio Branco ficou sabendo. Aí o Zé Pulga, foi onde que o Zé Pulga falou. Falou, ó, esse menino aí que tá no Noroeste aí, sabe de quem que é ele? É do Rio Branco esse jogador. Nossa, a hora que o Rio Branco ficou sabendo, rapaz, nossa, aí o Rio Branco foi em cima. Correu atrás, aí eu tive que voltar pro Rio Branco. Aí é onde eu tive que voltar, porque era a lei do passe, e o passe era do Rio Branco. Aí o Rio Branco foi na federação, aí tinha invertido o nome. Aí eu tive que voltar pro Rio Branco, eu não podia jogar nenhum clube se o Rio Branco não liberasse. Aí o Rio Branco, como o Rio Branco não tinha dado a liberação, eu tive que voltar pro Rio Branco. Foi o Zé Purga que ainda falou, ó, tá vendo? Eu não falei pra você que esse menino ia virar? Aí o menino tá aí, ó, é de você esse menino aí que tá aí, né? Aí o Rio Branco foi atrás, eu voltei pro Rio Branco.